Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Enquanto vocês chegam, eu vou fixar o comentário. Livro Coragem. Boa noite, Loísio. Boa noite, Liz. Sejam bem-vindos. Gonçalves. Estou só fixando o comentário aqui, gente. Só um instante. Pronto, comentário fixado. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Gonçalves. Boa noite, Liz. Pessoal, hoje, quem não me conhece ainda, eu sou Martiele do perfil Pensamento Espírita. E hoje a live, será comigo e com a Liz. Eventualmente eu apareço aqui no perfil do Encontro, também faço parte, sou um dos 7 perfis que faz parte do Encontro Espírita. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Para quem está assistindo agora, para quem vai ver depois, em off. E hoje nós vamos estudar o capítulo 39, intitulado Depressões. Algumas reflexões acerca desse tema aí, e são muito interessantes para a nossa vida. E o texto é de Emmanuel. A convidada de hoje já chegou aqui, é a Alice, ela está no perfil Espiritismo Ismael. Quem ainda não conhece, acompanha, ela faz live aí ao meio-dia, se eu não me engano. Depois ela vai falar pra gente. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Luciana, seja bem-vinda. Luciana não, Lúcia, desculpa. Seja bem-vinda, boa noite. Patrícia, eu não estou conseguindo acenar, tá? Uma coisa do Instagram, então eu aceno por aqui. Eu vou adicionar aqui a nossa convidada. Aldenice, seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá ótimo. Tá muito frio por aí? Hoje até que não. Hoje nós estamos aí aos 20 graus, né? Tá mais quentinho. Até esses dias atrás era 4 graus, 3, né? Agora não, agora tá um pouco melhor. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou. O pessoal tá chegando aqui, João Carlos, seja bem-vindo, boa noite. Kelly e a Patrícia dizendo que eu acenei, eu achei que eu não tinha acenado, mas tá bom. Bom, hoje eu falei com o pessoal aqui, você é a nossa convidada especial. A gente vai fazer algumas reflexões aqui, acerca do tema do capítulo 39, Depressões. Hoje o Aloysio está com o celular carregado e de óculos, ele não vai escrever aquelas Ah, coisas lá tá. que ele escreveu antes. Dessa vez ele não fugiu, né? Ele não fugiu. A Patrícia que chegou também, boa noite, seja bem-vinda. E Liz, antes da gente começar aqui, a gente fazer uma oração, uma prece inicial, eu gostaria que você se apresentasse, seu trabalho que está iniciando aí no Instagram, mas que já funciona há mais tempo lá no Facebook, né? Pode falar. Bom, então, meu nome, né, é Liz Maria, eu sou daqui da cidade de Araraquara, a Morada do Sol, né? Graças a Deus, Morada do Sol, porque o frio passa assim rapidinho por aqui, né? E, e eu participo, né, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Ismael, da cidade aqui, né, da cidade. E assim, por conta da pandemia, nós tivemos que ficar em isolamento, então a casa também, ela precisou fechar as atividades dela, né?
e por conta disso começamos a fazer as lives. Então iniciamos aí recentemente aqui no Instagram, né? Espiritismo.ismael, onde a gente trata de um livro Bênçãos de Paz de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mas todos os dias a gente está no Face, às 8 horas da manhã, falando sobre o Evangelho à luz da psicologia profunda. Nós tratamos as obras da Joana de Ângeles. Não do ponto de vista só psicológico, porque ela traz toda essa visão psicológica, né? Porque eu não sou psicóloga, né? Não tenho isso de formação, mas a gente sempre procura analisá-la de acordo com a parte evangélica, a parte da doutrina espírita, né? Então, estamos aí trabalhando. Estamos aí. Boa noite para quem está chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver os nomes. Jane Tereza, seja bem-vinda. Flavinha, seja bem-vinda. Boa noite. Então, para a gente começar, convido vocês a serenar os pensamentos, preferirem fechar os olhos. Vamos pedir aos nossos mentores que estejam ao nosso lado e que a gente consiga ter serenidade para absorver a intenção que eles mandam para a gente, principalmente agora, nesse momento de estudo, que a gente consiga encontrar o sentido das palavras de Emmanuel na nossa vida, se for necessário explicar algum ensinamento ou uma reflexão acerca do que estamos passando. Que a gente consiga manter essa mente serena, de paz, durante esse momento de estudo. E agradecemos também pelo dia, pelas oportunidades que temos, a força que temos de buscar, de ir em busca da nossa luta material, do nosso alimento e unidos no mesmo pensamento, pedimos permissão para começar essa reunião de hoje, esse estudo de hoje. Assim seja. Carol Strebe, boa noite, seja bem-vinda. E então, a gente segue aqui, a gente começa, né? A gente faz, né, como a gente já tinha conversado, ler um trecho e comentar. E você gostaria de começar a ler, ou você prefere que eu leia? Como você quer? Por mim, tanto faz. Por mim, tanto faz, hein? A ordem dos fatores não altera, né? Não altera o produto. Não altera isso. Então tá, vamos começar aqui. A gente tem várias frases, né, curtas, que a gente pode ligar umas com as outras. Esse texto não é em parágrafo, né, como os outros. Ele só tem 2 parágrafos um pouco maiores. Então, eu vou começar a ler aqui e a gente comenta o que ele fala pra gente. Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Então, aqui, a gente pode dar aqui é um chamado, né, que ele vem fazer para a gente. Se a gente se encontrar em algum momento de qualquer situação que a gente não esteja sabendo lidar, ou que a gente esteja aflito de alguma forma, para a gente parar, refletir um pouco antes de tomar alguma atitude. Certo? E ele vai daqui a pouco descrever algumas dessas situações que a gente pode passar, que são mais comuns, né, do nosso dia a dia. Porque é importante aqui, quando ele trata a depressão, né? A depressão, ela é embora muitas vezes as pessoas não acreditem muito nisso, acham que é apenas uma acomodação da pessoa, né?
A depressão, ela é realmente um assunto que muito sério, é um assunto muito sério, né? Ela é uma doença realmente, né? É uma doença, aonde ele diz, né, que traz o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, mas não é uma tristeza comum essa depressão, né? É uma tristeza profunda, é uma melancolia profunda. Existem depoimentos que as pessoas dizem que é como se tivesse aqui como que um buraco dentro do peito. Então, realmente, ela é uma doença aí que vai se instalando, né, em nosso corpo, como se fosse um parasita, né? O parasita ele vai pegando a árvore, vai chupando, né, pegando toda a seiva, né? A depressão é como se fosse isso. É uma doença que vai sugando, né, tudo que nós temos. A nossa alegria, a nossa disposição, né, o nosso bom ânimo. Então, quando Emmanuel ele coloca, né, que para quando a gente entrar nesse sentimento de pessimismo, nesse sentimento de tristeza, não é? Conceder a nós a oportunidade de refletirmos, que é o autoconhecimento, não é? É a busca Uhum. de nós mesmos, a busca da nossa iluminação, não é? Da nossa autoiluminação, né? Como a Joana de Anjos sempre fala. Então, conceder a nós, porque pode ser uma tristeza passageira, mas pode ser algo que venha a tomar, né, uma profundeza muito grande. Então eu entendo assim que essa conceder ligeira pausa a nós mesmos é conceder a nós a oportunidade de refletirmos sobre nós mesmos, que seria realmente o conhecimento de nós, o descobrimento de nós mesmos, né? Uhum. E ainda ele coloca, né, nesse sentido, e perscutando, né, as nossas aflições. Por que que estamos aflitos daquele jeito, né, daquela forma? E vamos raciocinar sobre isso. Então, ele traz justamente para nós não nos perdermos tudo isso. Só que eu vejo assim, né, Martelli? Eu vejo que esse autoconhecimento, ele só vem com o quê? Ele só vem com o Uhum. amadurecimento de cada um de nós. E esse amadurecimento, ele não vai ou não ocorre, vamos dizer assim, da noite para o dia. Esse amadurecimento, ele vem com a evolução, com o progresso, com o esforço que nós vamos desenvolvendo, não é? Então, são dois pontos importantes aí, né? Que primeiro é o autoconhecimento, eu acho, né? Na minha opinião. E também o amadurecimento, que todas essas duas coisas vão dar o quê? O sentido para a nossa vida. Nós vamos dar um objetivo à nossa vida, não é? Uhum. E não tratar, né? Eu penso assim, e não tratar essa depressão, essa doença como uma coisa corriqueira, porque não é, não é? Ela precisa de Uhum. cuidados, ela precisa de assistência médica, ela precisa da assistência espiritual. Nós espíritas sabemos disso, né? Então, Uhum. eu entendo bem assim esse parágrafo, eu entendo dessa forma. Isso, e é o momento, né, essa pausa, é o momento da gente entrar aí no equilíbrio, tentar, né, pelo menos, a partir desse autoconhecimento, e não deixar a nossa sintonia, nossa vibração, né, nossas vibrações entrar em sintonia com espíritos ainda, assim, ainda com um pouco menos conhecimento, que estão, às vezes, a fim de bagunçar a vida da gente, né?
e que a pessoa, quando ela está com a depressão, assim, às vezes sem saber que está, né? Porque é difícil a pessoa se identificar que está com esse problema e às vezes aceitar que está, né, com essa situação. Então, essa tristeza profunda, duradoura, esse sentimento de incapacidade, vai tudo puxando para baixo, vai tudo deixando a sintonia lá embaixo. E isso vai atraindo companhias, né, aqueles irmãozinhos mais ignorantes ainda, que às vezes nem tem intenção de fazer mal, mas acaba fazendo, porque a pessoa está naquela vibração baixa. Então, esse momento de pausar, né, buscar esse autoconhecimento, admitir que está com algum problema, aceitar ajuda externa, né, e a reflexão, né, e aí começa uma luta, uma busca diária por estar sempre melhorando, tentar sair dessa situação. Ele vem descrevendo aqui, você quer ler algumas partes aqui para a gente... Algumas situações que podem acontecer. Então veja, então primeiro ele traz isso, né? Ele traz como que ele inicia, né, essa reflexão. Mas quando ele fala para a gente conceder a ligeira pausa, que é trazer para a reflexão, o que nós vamos ter que refletir? Não é? Aí ele vem apontando o que nós realmente precisamos refletir. Então ele diz, se nós estamos chateados ou qualquer coisa disso por conta que alguém nos ofendeu, desculpa, não é? Desculpa. Então veja, este é vamos dizer, um aprendizado grande, você aprender a desculpar o outro, aprender a perdoar o outro, né? Porque desculpa é o perdão das ofensas, né? E a gente diz assim, mas como que eu vou perdoar, né? O que é perdoar? E fala, é o esquecimento de todo mal, né? Mas o que é esse esquecimento de todo mal? Não é? Porque nós temos uma memória, e tudo que a Martiele faz para mim, eu vou guardar. Mas o perdão está exatamente no sentido de que eu vou esquecer no sentido daquilo não me magoar mais, não me provocar mais aquele sentimento de amargura, de raiva, né? Que muitas vezes eu tenho porque alguém me ofendeu. Eu superar isso, não é? Para eu superar isso, para eu não entrar nessa situação de depressão, eu preciso me esforçar muito. O saber perdoar é algo, vamos dizer assim, que está dentro das conquistas do espírito. Está dentro das conquistas do espírito. Então ele diz, se alguém te ofendeu, desculpa. Sim, eu tenho que aprender a perdoar, não é? E quando a gente diz do perdão, a gente pensa assim, mas tudo bem, eu perdoo você, mas quem não se sente magoado, não precisa perdoar. Como Jesus, né? Jesus lá na cruz, o que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele mesmo não disse, eu perdoo vocês todos. Então veja que se nós formos analisar, então ele está dizendo, para eu ter essa sensação de pessimismo, não ter essa sensação de tristeza, eu tenho que buscar esse autoconhecimento, eu tenho que me esforçar em me modificar para que eu possa me libertar disso. E ele coloca como primeiro passo perdão. Perdão. E a questão do perdão, para quem perdoa, para quem está na situação de perdoar e consegue perdoar, é um alívio, tira um peso da vida da pessoa. Sim. E Chico fala, né, antes a gente tá nessa situação de sofrer a ofensa do que a gente ofender alguém.
né, que o peso é grande, tá tão grande quanto, né? Sim. Mas no caso, o caso da pessoa que consegue praticar o perdão, ela já está num nível ali que ela já se esforçou, ela já, né, tem com a vontade, ela tira ali um peso enorme da vida dele. Sim, porque você se liberta, né? Você se liberta daquilo. Se você perdoa, você se liberta. Você não fica preso àquela situação, você não fica preso àquela mágoa, àquela amargura, não é? Então, você se liberta. Por isso que você se sente, passa a se sentir bem, não é? Bem, mas É. certeza. Aí a Vamos seguir. segunda, ele fala, se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Veja, primeiro ele fala para a gente perdoar o outro, mas depois ele diz se somos nós o causador da desavença, da discórdia, que a gente reveja a nossa atitude e reconsiderar. Tem aquele ensinamento de Jesus que está lá no Evangelho, né, quando ele fala do perdoar os inimigos, se reconciliar, na verdade, com os inimigos. O que Jesus nos propõe? Se fizeste algo, vá até o seu inimigo, converse com ele em segredo, e se ele te perdoou e te perdoar, você ganhou um amigo. Então está dentro desse reconsiderar, porque eu posso ferir alguém e não reconsiderar, porque eu vou me colocar na posição de que eu estou completamente certa, não é? Porque é o meu egoísmo, é o meu orgulho, não é assim, eu falo mesmo, eu falo tudo que eu quero, porque é assim que tem que ser, não é? Então, veja que o reconsiderar aqui é você rever as suas atitudes. O reconsiderar é você se reanalisar, fazer aquilo que Santo Agostinho fala, né? Chega à noite, reveja o seu dia e se você fez algo e se você acha que aquilo que você fez, o outro se fizesse você ia gostar, então você fez direito. Então, reconsiderar não é algo muito fácil também. Para nós, ainda, neste estágio de inferioridade que nós estamos, não é? Então, nós temos que rever isso. Por isso que ele, de novo, ele vem falando, concede ligeira pausa e reflita. E reflita. Porque o outro pode me ter feito mal, então o caminho é o perdoar, ou eu ter feito mal, e o caminho é eu me reconsiderar. Isso. E é um caminho também não é nada fácil, né? A pessoa assim, admitir, né? Você olhar no espelho, opa, nossa, eu fiz isso, né? Eu prejudiquei alguém, eu, sei lá, de alguma forma ofendi alguém. A gente enxergar isso não é fácil. Então, aliás, nada disso que ele vai dizer para a gente é fácil, né? Isso que a gente precisa realmente parar e refletir, porque enxergar as nossas qualidades que não são lá grande coisa, né? As nossas características negativas, não é fácil. Não é fácil. É necessário a gente reconsiderar. Não é fácil, mas não é impossível, não é? Porque nós estamos aqui justamente para aprender a fazer, né? Para aprender. É o que, às vezes, muita gente desanima no meio do caminho. Porque, nossa, tão difícil, isso eu não vou mexer com isso agora. Deixa para depois. Né? Mas a gente não pode desanimar. Quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar essas situações, é melhor para a gente. É verdade. Wilton, boa noite, seja bem-vindo. O pessoal está chegando aqui. A Jânia já cumprimentou. Sou o Wilton. Então, continuando. Mas vocês aqui eu leio. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres.
Ele fala para a gente que o mundo que a gente está, o tempo todo, em qualquer lugar, está acontecendo coisas que ele trata como contratempos, né? Está acontecendo coisas que, na maioria das vezes, não estão no nosso alcance, né, de mudar aquilo, né? São situações aí onde envolvem uma quantidade imensa de pessoas, uma quantidade imensa de seres, essa energia, essa troca de energia. Então é isso que acontece, onde a gente está hoje, né, a situação que a gente se encontra, o lugar que a gente está, qualquer momento, a gente é bombardeado o tempo todo por situações, por contratempos que não estão no nosso controle. Que, na verdade, são as nossas provas e expiações, né? Sim. São os nossos desafios, né? Vamos pensar assim, né? Nós temos os desafios diários, né? A Joana de Ângeles, né? Ela fala muito sobre isso, né? Nós temos os desafios diários e nós precisamos aprender, segundo ela, o ensinamento dela, nós precisamos aprender a ser gratos por esse desafio. Uhum. Não é muito fácil. Porque a gente agradece. Não é fácil. A gente só agradece, só lembra da gratidão com as coisas boas. Com as pessoas que fazem alguma coisa de bom pra gente. Ou quando a gente conquista alguma coisa, a gente lembra da gratidão. Mas é aqueles momentos difíceis, aquelas situações difíceis. Hoje eu até, agora às 7h30, eu estava fazendo estudo lá na Casa Espírita daqui. Eu li um texto do Jerônimo Mendonça que fala exatamente disso. Né, que hoje eu estou vivendo uma situação ali que está me gerando conflito, mas dali um tempo, é claro que hoje eu não sei, né, eu sou ignorante, eu não sei o que está acontecendo, mas dali um tempo eu vou ver que aquela situação era uma bênção na minha vida. Pois é, né? A gente tem que ser gratos, ela mesma, então ela diz, a gente tem que ser grato, agradecer por isso, porque se nós estamos passando por essas provações, é porque nós já temos o fortalecimento necessário para suportar essa aflição e superar essa aflição. Né? Então a gente não pode se permitir cair nesse desânimo, né? Nesse desânimo que ela coloca, que ele coloca, né? Não cair nesse desânimo. Tem um pouquinho de tolerância, né, com as situações. E aí muita gente, vi um exemplo aqui bem básico, muita gente que fica pulando de emprego. Esse aqui aconteceu uma coisa, eu vou mudar, vou passar para outra, vou passar para outra. Todo lugar que ela vai trabalhar vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Ela não vai ter força para continuar. Não, porque o problema não está no emprego, o problema está nela. Está nela, ela tem que trabalhar aquela situação. Da aceitação. Ela não está aceitando as várias situações, ela não está aceitando as pessoas elas são diferentes umas das outras, umas já conseguem pensar de uma forma, outra não. Então é isso, não adianta ficar mudando de emprego achando que vai conseguir, né, ter uma coisa assim maravilhosa. Não, porque eu sempre falo, né, Martiela, eu sempre falo assim, que nós temos que entender, aceitar que ainda somos seres com inferioridade. Uhum. Ainda somos seres que temos inferioridade. Nós temos que aceitar isso, porque nós não somos perfeitos. Porque se fosse perfeito, não estaria aqui no mundo de provas e expiações, não é? Poderia até estar aqui no mundo de provas e expiações, em missão, né? Fazendo as coisas direito, e todas essas perturbações não iriam me alterar, né? Me desequilibrar. Então, nós precisamos aceitar que nós temos as nossas inferioridades, essas inferioridades, elas ainda fazem parte de nós, porque ainda estamos em crescimento, né? Eu vejo assim, né? Isso. Só ler um comentário da Babi aqui rapidinho. A Babi diz, hoje eu agradeci porque eu tenho um problema no dedo, poderia ser pior, eu senti o amor de Deus sobre meu coração, aprender a ser grato todos os dias. Exatamente, a gente precisa agradecer. Inclusive, esse comentário que você falou aí, eu lembrei a gente mexe aqui, muda aqui.
Eu lembrei do, do mito da caverna, né, que a gente Sim, estuda, né, nós estamos naquela situação que a gente saiu da caverna, a gente já está vendo a luz, a gente está vendo coisas diferentes, está vendo pessoas diferentes, né, e aí a gente está começando na caminhada ali para explorar, né, o espaço em volta. Então a gente tem que entender isso, a gente está aprendendo, né, nós estamos aí construindo um aprendizado. Tudo que a gente fala, né, perdão, fé, né, são várias situações que a gente coloca, a gente está construindo isso. A gente ainda tem as falhas, né? E é. aí é preciso ficar atento para não deixar isso aí abalar a gente, como ele fala desses contratempos. E não adianta você, dentro disso daqui, né, ela vai falar, ela não, ele, né? Ele vai falar aqui embaixo, parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Parente difícil a gente vai ter, não é? Parente difícil a gente vai ter. Porque, na verdade, nós temos que aprender, principalmente nós que somos espíritas, não é? Estudamos, temos conosco, claro, a aceitação da imortalidade da alma, temos, claro para nós e aceitamos a reencarnação, que são princípios fundamentais, né, da doutrina. Então a gente sabe como que reencarna e aonde reencarnamos. Então nós não temos, por exemplo, um lar que a gente gostaria de ter, né? A gente tem um lar que a gente necessita para o quê? Para o nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque eu vou aprender a conviver com aquele parente difícil, não é? Conviver com aquele parente difícil para que eu possa desenvolver, na verdade, desenvolver o quê? A minha misericórdia, a minha indulgência, o meu perdão, não é? Então, quer dizer, eu não estou ali de brincadeira, eu não estou ali passando um lazer, né? A reencarnação, ela é importante, ela não é lazer. Então, se eu estou na família, como ela diz aqui, parentes difíceis, estão em todos os lugares. É um desafio que a gente precisa aprender a superar, não é? Uhum. E nesse sentido, né, quando ele coloca isso, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem que mudar o outro, não é? Então, ele é É, difícil, então ele tem que aprender a ser assim, assim, assim. Não, quem tem que aprender a ser somos nós. Porque nós a gente, ainda também temos os nossos defeitos, não é só a outra pessoa que tem defeito. E muitas vezes nós fazemos a projeção nossa, né? Da nossa imagem em cima do outro. Então, na verdade, o defeito também é nosso, não é só dele. Então, veja que aqui ele está dizendo tudo que pode estar acontecendo que eu preciso superar para que eu realmente possa vencer essa tristeza, esse pessimismo, tudo isso que está aqui e que caracteriza a depressão. uhum. Além de outras coisas, né? Aqui É, ele só focou isso, né? A depressão não é só uhum. isso, não é? Ele está focando no externo, né? A Ela depressão tá isso, ele tá focando as coisas externas. A depressão não é só isso, não é? Uhum. Cláudia, boa noite. Mari, boa noite. João Carlos comentou aqui para a gente cuidar para não sermos um parente difícil. É verdade. Isso é uma grande, olha, já é um grande passo. A gente não ser um parente difícil, já Já é estamos um. dando um Uhum, passo. com certeza. E a Babi diz que, por menor que seja o problema, devemos cuidar e auto-perdoar. Também já é um grande passo. É o É que já é um auto-perdão grande passo, é claro. também. E aí o Emmanuel prossegue aqui. Trabalho é lei do universo. Aí ele já vai dar aí começar, né, a dar aí a receita, né? Como que a gente, além de perdoar, né, reconsiderar, entender que, né, que os parentes difíceis e tal, ele vem falar do trabalho.
né, que tudo nos leva a entender esse movimento, que a gente não nasceu para ficar parado, a gente não nasceu para esperar as coisas caírem do céu, a gente tem que correr atrás. E esse trabalho, né, o trabalho que é a lei do universo, é o trabalho que a gente precisa desenvolver aqui, né, em busca do nosso melhoramento, também não é diferente, né, a fé operante, enfim. E a gente sempre tem uma maneira de trabalhar, né, então a gente só precisa enxergar o que está ali no nosso alcance fazer. É. E você veja que ele coloca como lei do universo, né? Lei do universo, lei divina, não é? Eterno. Então o trabalho é uma lei natural, não é? E lá no livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Allan Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Então, quer dizer, aqui eu posso pensar neste trabalho como eu não me lamentar do trabalho que eu estou, não é? Eu posso entender, né? Eu sempre achar ruim do trabalho, sempre aquela história que você falou, né? Que vai mudando de emprego, né? Então, veja, eu ver no trabalho uma coisa ruim, mas eu tenho que vê-la de outra forma, eu tenho que ver como uma lei natural, uma lei do universo. E também posso entender aqui que somente com o trabalho eu posso vencer essa tristeza. Eu posso vencer essa amargura, esse pessimismo, essa situação em que eu me encontro. Naquele livro, né, Inteligência Emocional, né, de Goleman, ele faz duas colocações importantes na questão deste trabalho, do valor desse trabalho. Primeiro, que quando a gente presta serviços, né, a gente vai prestar um serviço voluntário, por exemplo, a gente começa a perceber pessoas com muito mais dificuldade do que nós. E isso faz com que a gente passe, como ele diz aqui, reconsiderar, não é, determinadas atitudes. E um outro ponto é a questão da busca da religiosidade. Então, quer dizer, se eu estou em depressão, foi diagnosticado para mim a depressão, não é? Passei pelos médicos, os médicos diagnosticaram isso, não é? E eu vou ter que tomar medicação, porque precisa tomar a medicação, que é o tratamento médico, mas não é só isso, não é? Não é só isso, é o que o Emmanuel está querendo nos dizer. Não é só isso, é eu sair dessa casca da ostra, né? E me extravasar, exteriorizar. E eu buscar caminhos para que eu possa melhorar, não é? Tudo bem, o autoconhecimento é importante, você saber perdoar é importante, sim, mas você tem que unir isso à ação. Então, não é só na palavra, é na ação. Então, a gente agir de acordo, não é? Agir em acordo. Então, eu achei muito interessante, né? Eu sempre tenho isso, né? Quando a gente fala sobre o trabalho, sobre a doença, porque depressão, mas é qualquer enfermidade. Então, vamos buscar trabalhar, né? Em benefício do outro. Fazer aí um trabalho voluntário, se eu não tenho um trabalho profissional, né? Mas vou fazer um trabalho voluntário também, não só o trabalho profissional. E eu vou começar a perceber que existem pessoas também em situações muito mais difíceis do que a minha. E eu vou criando essa empatia, né? Com aquela situação e vou me transformando. É uma forma de eu me transformar. E a busca da religiosidade, óbvio, né? Buscar a Deus, né? Buscar as coisas que são importantes. Então, eu analiso esse trabalho. Eu posso pensar no trabalho como, ele que eu está sempre em desânimo, achando ruim do trabalho que eu desenvolvo, mas ele está dizendo, é lei universal. Então, não adianta reclamar. Não adianta ficar falando nada. É preciso o quê? Preciso romper com isso e continuar
firme, não é? Porque o sim, trabalho é lei natural. sim. E aí a gente levando isso para o lado material, trabalhar, e só que a gente tem que descansar o corpo, né? Respeitar nossos limites físicos e mentais, mas é só aquele tempo que precisa, né? Não precisa da gente estender o tempo de descanso, porque senão a gente Não. já começa a inércia, se entregar à inércia, né? E aí ele entra nesse próximo ponto, que é a disciplina que é o alicerce da educação. Então, hora de descansar é hora de descansar. Hora de sentir, né, seja lá o que for, sentir tristeza, sentir alegria, é hora de sentir. Mas a hora de trabalhar é a hora de trabalhar. Então, a gente manter essa disciplina, né, que a gente E consegue manter. disciplina. É. Você está cortando um pouco. Será que sou eu? Trabalhando. Eu não sei se Mais sou cedo, eu. o pessoal que está aqui, vocês estão vendo direitinho? João Carlos, Mari, Neide, boa noite, Neide. Neuza, seja bem-vinda. Alguém pode dizer para a gente aqui se está tudo certo? Que está Eu meio acho que que cortando. Eu não entendi a última colocação sua. tá. Eu falei aqui né, do próximo ponto que ele entra, que é a disciplina, e ele foca muito nisso, né, o Emmanuel, que a disciplina, a gente precisa respeitar ali os momentos da vida da gente, né, o essencial que a gente tem que viver, que a gente tem que fazer, e respeitar aquelas situações. Descansou, a hora de descansar, você descansa, na hora de trabalhar, você trabalha. E tentar buscar o equilíbrio ali né, como que fala, tem uma palavra aí que eu esqueci, constância, ser constante naquilo que você está fazendo. Né, essa disciplina em tudo, envolve tudo, né? Inclusive a disciplina do pensamento e do sentimento, né? Isso, Eu tenho que envolve, disciplinar o meu pensamento, que vamos dizer, o alicerce da educação, é eu disciplinar o meu pensamento também, disciplinar o meu sentimento, disciplinar a minha vida, né? Coisa. uhum, Mas o pensamento e o sentimento também está aí, não é? Para ser educado. E ele precisa ser disciplinado com isso também, né? isso, exatamente. Vamos seguindo aqui. Quer ler essa parte? Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Quer dizer, é aquilo que ele até falou antes, né? Que nós vamos ter problemas, dificuldades a todo momento, né? Aonde eu vou Uhum, estar. E ela vai ser constrangedora. Em qualquer clima, né? Pode estar no verão, de repente vem aquela nuvem lá, meia que escurecida, cai aquela tempestade, ameniza o ambiente, tudo volta ao normal. Não é assim? Assim é com a uhum, nossa vida. Então, essa situação constrangedora são as tempestades, né? Que vai cair naquela determinada situação, aonde então eu vou conseguir aliviar, né? Muitas vezes aquela minha situação de tensão, né? Então, eu penso assim, né? Dessa forma, né? isso, e importante a gente, independente, né, se a pessoa aí foi diagnosticada com uma depressão ou não, a gente saber lidar com essas dificuldades, né? Sim, Ele está só lembrando aqui que todo mundo tem, ninguém está livre, não. né? Até os espíritos missionários que vêm aqui na Terra, que passam aí, às vezes, muitos anos, né? Chico viveu mais de 90 anos, Divaldo está aí, 90 e alguma coisa, 93, se eu não me engano. Então, assim, ninguém está livre de passar situações difíceis. A gente tem que Difíceis saber não. lidar com isso, né? É, E aí, esse momento que, esses altos e baixos, esse momento que a gente está numa situação complicada, está com a vibração lá embaixo, e a gente acolher esses momentos, mas saber lidar com isso, saber ressignificar essas situações, sem deixar a vibração manter muito tempo lá embaixo. Né? é o Saber esforço, levar, né?
A coragem, né, que você tem que fazer, como se diz, é a coragem que você tem de enfrentar, né? Eu digo assim, é a coragem do enfrentamento, você ter essa coragem de enfrentar as várias situações. Agora, isso não acontece da noite para o dia, não, né? Isso acontece com o esforço de cada um, com a nossa vontade, né? A vontade é aquela que manuseia, né? Que domina todos os outros, manipula, né? Todos os outros sentimentos. Se eu não tiver vontade, eu não vou ter essa coragem, eu não vou ter, não quero mudar, não quero fazer nada. Eu preciso, na verdade, ter a coragem, né? Eu preciso ter a vontade. Então, quer dizer, incompreensões vai ter? Não, estou naquela circunstância, né? Naquelas circunstâncias vão acontecer? Vão. Mas é como se fosse aquela nuvem escurecida, que vai exigir de mim posicionamento, né? Vai exigir de mim uma postura. E essa postura eu vou adquirindo de acordo com o meu conhecimento, com o meu amadurecimento. Se eu não tiver isso, eu me deixo levar por essa tempestade. Eu me deixo levar por essa tempestade. Então, o que ele está querendo dizer? Isso acontece. Agora, o que você precisa fazer? Né? Toma atento, né? Toma atento. O que você precisa fazer com isso? Não é? Toma uma atitude. Aí ele continua aí, né? Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Eu é que não vou conseguir. Impossível. Não vamos nos preocupar com o que os outros vão pensar da gente, né? Nesse sentido de querer agradar todo mundo. Pois é, não vai. Não vai. E essa aqui já fala por si, né? A gente pode passar para frente. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. É o que ele vem contar daqueles processos que a gente tem que passar por mudanças. Pessoas que se afastam, pessoas que desencarnam antes da gente. Essas separações, não só de pessoas, né, de várias, né, às vezes de um objeto, às vezes de um animalzinho de estimação. E o processo de luto, né, ele vai, se a gente for aprofundar, essa situação. E essas renovações, tem muita gente que se prende, né, tá aconchegante aqui, eu quero ficar desse jeito, eu não quero mudar. Mas às vezes é necessário a gente mudar. A gente precisa renovar. Aliás, a renovação ela tem que fazer parte do nosso progresso espiritual, né? Por isso que ele coloca imperativo inevitável ao progresso espiritual. Vamos dizer assim, se eu tenho um objetivo do aperfeiçoamento, se eu tenho um objetivo de alcançar a perfeição, né? Se eu tenho esse objetivo, se eu tenho o objetivo de progredir espiritualmente, eu preciso me renovar. E eu gosto desse termo, renovação. Eu prefiro renovação à transformação, ou reforma, né? Muitas vezes a gente fala reforma íntima. Reforma dá a impressão de que você está agindo sobre algo que está errado e, de repente, esse algo que está errado também não vai ficar muito bom, né? Porque toda reforma que a gente faz numa casa sempre tem algum problema, né? Então, esse termo que ele utiliza, renovação, eu acho assim que é muito melhor, né? Porque a renovação indica para nós mudança de hábito, mudança de sentimento, mudança de clima que você respira, né? Clima psíquico, né? Então, a renovação, ela deva fazer parte da nossa vida para que a gente possa alcançar esse progresso espiritual, não é? Por isso que ele fala, são imperativos inevitáveis. Por que inevitáveis? Porque eu fui criado simples e ignorante. Mas eu vou chegar ao progresso. Neste caminho, de um ponto a outro, eu tenho que
o quê? Eu tenho que aprender, tenho que conhecer, vou errar, porque o erro faz parte da vida, né, da nossa vida. O erro existe por quê? Porque nós temos desconhecimento. Nós somos criados assim, mas nós vamos chegar à perfeição. Então nós vamos nos renovando a cada conhecimento que a gente adquire. Nós vamos criando, né, uma robustez, né, de amadurecimento, a gente vai se tornando cada vez mais fortes, e aí nós vamos renovando a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso psiquismo. Então eu acho importante isso daqui, quando ele diz, né, renovação representa imperativos inevitáveis, são inevitáveis, nós todos estaremos sujeitos a essa renovação. O tempo, cada um estipula para você, né? O tempo, cada um estipula. Eu posso demorar mais tempo, posso demorar menos tempo, mas o tempo vai chegar, né? O tempo vai chegar. Aí cada um sabe de si. Aqui ele fala dessa renovação espiritual. Eu lembrei, né, por algum motivo, da metamorfose que a borboleta passa, né? Sim. Eu lembrei disso. Ela passa aquelas fases, né? Porque ela precisa passar. Ninguém vai lá e ensina ela ou faz para ela. Ela sabe que ela tem que construir um casulo, ela sabe que ela tem que ficar um tempo ali para depois sair. Quando a asa dela está formada, ela sai. Se ela não passar por essas etapas, ela não consegue chegar lá no finalmente dela, lá no processo que ela vai poder explorar, né? Explorar o voo, que ela vai se reproduzir para perpetuar a espécie, né? A gente está nessa situação de, né, é uma força da natureza. Se não é por bem, é por mal. Então a gente vai passar por esse processo. A gente vai se metamorfoseando, olha só, hein? Isso. A metamorfose é ambulante. É isso mesmo. Mas é assim mesmo. É essa renovação. Entendeu? Você aprende uma coisa, aí você se renova. Não é? Você renova o seu sentimento, seu pensamento. Na verdade, você renova o seu psiquismo, né? Você ser, porque nós somos essência, né? Então nós vamos renovando. Na linguagem da Joana de Ângeles, é como se a gente, na verdade, nós vamos ter a superação do self, não é? Porque nós vamos começando a colocar o ego no lugar dele, não é? Porque o ego é importante na nossa vida, né? Porque muita gente fala assim, mas eu não queria ter ego, né? Não, não é isso. Você tem ego, ele faz parte, né, da sua da sua psique, ele faz parte. Só que o ego ele tem que ser administrado, ele tem que ser, vamos dizer assim, educado. E na medida que ele vai sendo educado, o self é que vai aparecendo, que é a nossa essência. A nossa essência que vai aparecer, né? Então, é essa renovação que a gente tem. Isso, eu lembrei de uma frase aí que eu não sei mais quem falou, mas tem uma frase bem famosa aqui. A mente que se expande, né, a novas ideias, ela nunca volta ao tamanho que ela era antes, né? O tamanho original. E é uma verdade. Né, você não consegue. Eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás. Graças a Deus. A gente muda. Graças a Deus. Né? Já pensou se a gente chegasse assim, não, há 10 anos atrás eu era exatamente igual? Nós não somos igual assim, nem na fisionomia, né? Nem na fisionomia. A gente muda até fisicamente. Eu costumo dizer assim, eu estou assim, eu era assim, né? Porque hoje, né, nós temos aqui as rugas aparecendo, as coisas aparecendo, mas há 10 anos atrás eu não tinha assim, isso. No corpo externo, interiormente, a mesma coisa. A mesma coisa. A única coisa que mantém é que eu continuo trabalhando no mesmo lugar há 10 anos. Mas isso é normal. Mas é a tua escolha. Mas veja bem, mas aí é a tua escolha. Entendeu? E é porque ali é a tua escolha. E falando e ali ajuda a desenvolver. E falando nessa reclamação, eu lembrei de uma coisa aqui, que veja, que a gente se lamenta
de tudo que a gente está passando, né? Tudo isso que ele está colocando aqui, né? A gente pode lamentar, mas a gente se esquece de uma coisa. A gente se esquece que antes de reencarnar, nós planejamos tudo isso. Nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. E nós fomos assim, planejando o que era necessário para nós, qual a família que era necessária a gente estar, com quais pessoas a gente tinha que conviver, não é? Assim, o planejamento, vamos dizer assim, de um modo geral, né? É claro que as particularidades, isso não, né? O gênero, né, né? A gente planeja um gênero de situações. De acordo com as nossas necessidades, de acordo com tudo isso. Agora, a gente chega aqui e começa a se lamentar de tudo, não é? É complicado isso, né? Esquece das coisas. Vamos lá, ele segue aí. Se você quiser ler, fica à vontade. Mudanças equivalem a... Olha aqui, ó, é a renovação. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Exatamente. Não é? Então, veja... Já até comentou. Nós já até comentamos isso, né, de uma certa forma. Então, a mudança, ela existe. Nós precisamos correr atrás dessa mudança, dessa renovação. Porque é o autoconhecimento para chegarmos à autoiluminação, não é? Por isso que ele coloca aqui, né? É o tratamento da alma, onde nós vamos nos ajustar e reajustar, não é? Que são necessários a nossa... E ele coloca vida. Ele não fala existência, porque existência é uma coisa, a vida é outra. Olha aqui, ó, vida, ele coloca a vida qual que é? A vida do espírito, a vida nossa, nós temos uma vida só. Existência a gente pode ter aí uma pancada, mas vida a gente só tem uma vida, não é? Então veja que ele põe mudanças equivale a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Quer dizer, porque tudo aquilo que a gente vai aprendendo, se modificando agora, nesta existência, vamos pensar no agora, né? No presente. Nós estamos nos reajustando aqui, né? Isso vai ficar como conhecimento, aquisição, para as outras encarnações que vêm, entendeu? Então, aqui ele coloca vida, ele não coloca existência, quer dizer, vai ficar para a nossa imortalidade, não é? Para a nossa imortalidade. Exatamente. E a gente sente essa necessidade, parece que tem uma coisa querendo explodir dentro da gente. Está aproximando o momento que você precisa dessa renovação, dessa mudança. A gente sente isso, né? A gente às vezes não percebe. E o momento agora é o momento que está te cobrando isso. Tá cobrando. No momento a gente fala, pandemia hoje está na boca de todo mundo, né? Todo mundo fala em pandemia, todo mundo fala em isolamento, todo mundo fala... Mas o que isso deva representar para nós? É esse o questionamento que nós temos que fazer. A mudança é a oportunidade de mudança. É a oportunidade nossa de renovação. E nós muitas vezes estamos deixando passar. Né? Estamos deixando o trem passar, não é? Aí nós temos que esperar outra vez o trem passar, né? Vai saber quanto tempo isso vai demorar, não é? Mas é a nossa mudança, é a renovação que está sendo colocado aqui. E a gente não se dá conta. Veja, é a oportunidade, não fala aqui atrás, né, que nós falamos que contratempos estarão constantemente no mundo. A pandemia é um contratempo. Essa pandemia é um contratempo. Se não é pandemia, é epidemia, não importa. É um contratempo, do qual você tem que parar e pensar. Não é? Você tem que desenvolver a atenção ao outro, ao próximo. Olha, eu estou falando, eu não sei o tempo aí, hein? Quem controla é você, hein? Porque eu tenho um grave defeito. Tem 1 hora de live. Já tem? A gente pode dar uma acelerada, tem.
assistir, então vamos, filha. Mas o papo tá tão bom aqui, né? Ô, minha santinha, eu tenho um defeito muito grande, que é o de falar demais. Mas é bom. Até o João Carlos disse aqui, interessante que a gente comentou os itens seguintes, a gente adiantou Como é que antes de é? ler. A gente comentou os itens seguintes, a gente estava num parágrafo e foi comentando os que vêm para frente. A gente deu essa... A gente pode dar uma aceleradinha aqui, né? Senão a gente vai prender Então o vai. pessoal aí muito tempo. Ah, então, só Mas a leia conversa... isso aqui. Leia, então, e depois a gente só fica no final. Beleza. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com a estagnação. Aqui ele fala, então, que a pessoa, nós vamos dizer assim, quem quer mudar, né, quem quer, está incomodado com alguma coisa, né, porque essa situação de estagnação chega um ponto que incomoda a gente, por mais que a zona de conforto seja, né, quentinha, seja boa de ficar, aquilo uma hora incomoda. A gente tem essa necessidade de mudar, né, o espírito já tem essa natureza, né, a gente já tem essa natureza, então a gente tem essa necessidade de mudança, né, essa vontade que a gente tem, que a palavra que você usou ali, que é uma alavanca, né, a vontade de elevar. A gente sabe que a gente nasceu para isso, no nosso inconsciente a gente sabe que, né, o nosso objetivo maior, nossa meta maior é essa. Então a gente vai encontrar conflitos íntimos, porque a gente vai começar a perceber aquelas coisas desagradáveis que a gente traz, né, aquelas características desagradáveis. Isso incomoda, isso traz conflito. E é isso que vai causar, às vezes, alguns problemas, né, causar alguns fracassos, né, a gente vai, às vezes, vai tentar, não vai conseguir, vai regredir não, vai dar um passo para trás, talvez, mas acontece, isso aí é normal, mas é bom que a gente aprende para fazer diferente, né, no dia seguinte. Pode falar. Bom, você permite? Olha, hein? Bom, vamos lá, né? Então, aqui ele coloca conflitos, né? Falando tudo isso que você falou, conflito, os fracassos e os problemas que estão aí a todos, né? Então, quer dizer, conflito, fracasso e problema. O conflito, né, a gente pode pensar que ele existe, né? Existe porque, na verdade, qual o caminho que eu quero escolher? Se eu quero escolher o caminho espiritual, o caminho do espírito, o caminho da elevação espiritual, porque ele está falando do progresso espiritual, ou eu quero continuar na ilusão da matéria. Então são dois caminhos. Ou eu sigo a ilusão da matéria, ou eu vou para o caminho do progresso espiritual. Para eu ir para o caminho do progresso espiritual, eu tenho que passar pela porta estreita. Eu tenho que deixar todas as ilusões da matéria. E aí, então, aquilo que eu estava querendo, né? Aquilo que eu estava querendo, que eu almejava, que está dentro das ilusões da matéria, muitas vezes eu não vou conseguir. E aí eu vou me sentir como fracassada. Fracassada. Mas a gente tem que pensar que o fracasso de hoje é a lição para o quê? Para eu me acertar amanhã. É para eu me acertar amanhã. Então, de repente, eu escolhi um caminho que não é o caminho mais adequado, eu vou ter a oportunidade de rever esse caminho e acertar esse caminho lá na frente. Bom, só aqui dá uma palestra, né? Só aqui dá uma palestra, entendeu? E aí ela vem dizendo, né, que os problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Quer dizer, se eu ficar parada, embora seja já um problema, mas eu não tenho outros problemas. Por quê? Porque eu não saio do lugar, não é? Uhum. Posso ter outros problemas. Mas então, os problemas existem. Os conflitos íntimos vão existir, porque é a oportunidade nossa de renovação. A gente se renovar. E aí, então, vai ficar aquela história. Eu quero este lado, eu quero aquele. Eu que vou decidir. Eu que vou escolher. Não é o outro que vai fazer isso por mim.
Da mesma forma como eu não faço para o outro. Cada um vai cuidar de si, né? Cada um cuida de si. Bem, paramos Vamos lá. por aqui. Boa noite, Amelina, seja bem-vinda. Agora nós vamos para o último parágrafo aqui. É o último mesmo, né? Você quer ler o último? Acho Vamos que eu lá. que li esse aqui. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Então, quer dizer, a partir do momento que eu passo a compreender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, perguntas que a doutrina espírita nos esclarece, quem sou, de onde venho, o que eu estou fazendo aqui, não é? Então, a partir do momento que eu compreendo essa realidade e eu passo como se diz, a pôr um objetivo na minha vida diferente, que é a felicidade, paz, aperfeiçoamento e renovação, ele coloca as quatro situações, né? Toda vez. O que é toda vez? Toda vez é significativo, né? Porque toda vez é sempre. É sempre. E não é uma vez ou outra. É sempre, não é? Todas as vezes que o desânimo que quiser fazer parte da minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retificar, corrigir, abraçar o trabalho que a vida nos deu, né, a realizar e prossigamos à frente. Porque nessa situação, veja, prossigamos à frente. Pode ser, não é, que eu vá perceber que eu poderia ter agido diferente. Mas sabe aquele ditado? Não adianta ficar chorando sobre leite derramado. O que errou, errou. Acabou, não tem jeito, não tem como se apagar. Tem como você dar um novo começo, como diz Chico Xavier, não é? Então é passado, presente e futuro. O passado já foi, acabou, não adianta eu ficar chorando. Agora o que eu tenho que fazer é o presente. Por isso prossigamos à frente. Prossigamos à frente. Tivemos um fracasso, prossigamos à frente. Tivemos conflito, prossigamos à frente. Porque o meu objetivo é muito maior, que é o da felicidade, da paz. O do aperfeiçoamento, da renovação. Não é? Então, isso é importante. O passado já foi, passado já era. Errou, errou. Não tem como se apagar. Tem como você melhorar o seu presente. Se eu não quiser ficar chorando amanhã. Porque o meu futuro, que é o amanhã, depende do meu presente hoje. O que eu estou fazendo com ele? Será que a gente está aproveitando o nosso presente? Será? Né, que o nosso dia, com essa ansiedade toda que toma conta da gente nesse mundo frenético que a gente vive, né? E Será? isso uma das causas da depressão. O João Carlos está dizendo aqui, e Emmanuel fala que o trabalho é profilaxia, né, dos males. Eu acredito, assim, pelo meu entendimento, que ele ainda fala que o trabalho é não só profilaxia, como muitas vezes ele é a cura, né, de muitos males. Ele coloca aqui, Emmanuel também coloca aqui bem assim, claro, né, como cura, né? Como a cura. Ele é a profilaxia, mas ele também é a cura. Ele também é a cura. Não é? E também ajuda a gente a sair de situações, né? Igual você falou ali, a gente observa pessoas que estão em dificuldades, às vezes muito maiores, e a gente passa a ser mais gratos, né, pelas nossas dificuldades. Sim, pelas nossas com certeza. situações. Então, quando a gente está triste, sabe, vai lá buscar fazer o trabalho voluntário. Tem uma história que eu não vou contar aqui, não é? Porque ela é extensa, né? Então não vou contar,
Mas é justamente isso, uma pessoa muito entristecida, achando que ia separar, que o marido não gostava mais dela, que não sei o quê. E aí ela encontra um diário da tia dela, e através desse diário ela foi buscando caminhos. E aí ela conseguiu vencer a tristeza que estava ali. Então, no diário falava para ir arrumar o guarda-roupa, doar as roupas que não, não usava mais, não é? Procurar ajudar não sei quem. Então, vem trazendo uma série de coisas. Não vou contar a história, porque realmente ela é muito grande e não dá para estar A sendo gente combina tratada para aqui uma. agora, né? Hã? Isso. A gente combina para uma próxima live. Porque o Pois papo é, tá tão aí eu bom, trago isso. tá tão boa a conversa que ó, já se passaram 1 hora de live. E a gente está aqui ainda. Se deixar, vai mais uma, né? E daqui a pouco o Instagram vai lá e corta. Eu não sei quanto tempo a Corta. gente pode ficar, Não, né? Mas a gente já está conseguindo ficar um pouco mais de 1 hora. Acho que até. Eu não sei exatamente, mas consegue. Só que daqui a pouco já é a live do Aloísio. O povo já está migrando para lá e nós estamos aqui. Mas é muito bom, né, quando a gente encontra assim para trocar esses raciocínios, né, essas ideias que Emmanuel traz. O E a gente diálogo é trazer muito isso para o nosso... importante, né? A conversa é muito importante. Cada um de nós temos algo a dar, né? Cada um de nós tem algo a compartilhar. Então, isso é muito importante. Até por isso que a doutrina espírita vem em forma de diálogo, né? Exatamente. Aí a gente encontra, vai conversar e lembra de uma coisa, lembra de outra, e aquilo vai Isso juntando. aí. Como diz o João Carlos, a gente marca uma live para a história, que é para você contar essa história de Tá viagem. bom. A gente marca. Aí eu vou ter que procurar essa para eu falar certinho, né? Porque tá aqui na minha cabeça, né? Mas realmente essa é uma história que vem de encontro a tudo isso, do prosseguir em frente. Prossiga em frente, vai. Não adianta ficar chorando sobre o leite derramado, não. Já foi, já era, já passou, errou, acabou. Isso. E aí a gente encerra, né, esse raciocínio do Emmanuel dessa forma, né? A gente não ficar preso no passado, não ficar preso nos nossos erros, e quando a gente achar que alguém agiu de alguma forma, né, que não foi muito interessante com a gente tem que lembrar que isso diz respeito a esse alguém, não a gente. Né? Então, lembrar que o que o outro faz, o que o outro fala, diz respeito ao outro, não a gente. E se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Se não puder, fazer o quê? Né? Ele que lute. Você viu o que o João luta Carlos pro nosso escreveu lado. aí? Eu não conheço esse Ver. João Carlos, não, mas ele disse assim, que a gente vai varar a noite com café e pão de queijo. Isso aí, tranquilo. Delícia! Tranquilo. O João Delícia. Carlos vai estar no próximo encontro, para você conhecê-lo. Na quinta-feira, às 8h15, Coloís, ele vai estar aí. Não é isso? Eu não posso, mesmo, eu não consigo assistir. De quinta-feira eu tenho uma live, né, que é sobre a doutrina espírita, e depois eu tenho um grupo de estudo, das 8 às 9. Aí eu se não você tiver um consigo tempo... seguir. Aí é só depois, né? Depois, você Eu assiste sempre o nosso. assisto depois, né? Minhas lives é sempre depois. É assim, a gente tem muito trabalho, a gente vai... No dia seguinte a gente assiste. Eu também não vou poder acompanhar o João Carlos nesse dia. Eu também vou estar numa palestra, numa live aqui no Instagram. Mas a gente vê no dia seguinte. O João Carlos, ele está sempre junto com a gente aqui, né? Toda live ele está participando, ele está dando uma força. E agora ele vai começar a aparecer na frente das câmeras também, vai sair dos bastidores. Né? E é isso, a gente finaliza assim, né? Dá uma pausa para a gente quando a gente se encontrar nessa situação de conflito e permitir a gente refletir. O que está causando isso? Né? E trabalhar para reverter o quadro, né? Para ressignificar essas situações. E você faz uma prece de encerramento para a gente? Faço. Para a gente encerrar aqui nossos estudos. A nossa noite, né? E eu acho que como prece a gente não pode... A gente só tem uma forma de iniciar a nossa prece, não é? Que é fazer a nossa gratidão, não é? Sermos gratos a Deus, a Jesus,
não é? Por estarmos aqui. Temos essa condição de estarmos aqui, refletindo sobre esses ensinamentos assim, que vem de encontro às nossas necessidades, que vem nos fortalecer, que vem nos amparar. Então, que sejamos gratos a Deus, a Jesus, que possamos ser gratos a estes benfeitores que vêm trazendo essas mensagens, para que a gente desenvolva coragem, não é? E que possamos ter aí uma noite tranquila, serena, e que possamos amanhã acordarmos e darmos continuidade à nossa luta diária. Então agradecemos e agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né, conversando sobre esses ensinamentos aqui, né, trocando ideias, foi muito prazeroso. E assim seja, assim é. E agradecemos a presença de todos que passaram por aqui, os que ficaram aí firmes e fortes até agora, né? O pessoal que for assistir depois também, muito obrigada. E Liz, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua colaboração, né? Suas reflexões com a gente. Eu que agradeço. Paz e bem, boa noite para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchauzinho, boa noite gente. a todos, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.